Você já se perguntou qual que é a diferença entre um psicopata e um sociopata? Nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar quais são as principais diferenças entre um psicopata e um sociopata e se existem diferenças no cérebro dessas duas pessoas. Primeiro, é crucial entender que nem psicopatia e nem sociopatia são transtornos descritos nos manuais diagnósticos como o DSM. No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o termo psicopatia e sociopatia não aparece. Em vez disso, usamos o termo transtorno de personalidade antissocial, que engloba comportamentos como manipulação, impulsividade, irresponsabilidade, falta de empatia e, em alguns casos, agressividade. Como eu expliquei num vídeo anterior aqui do canal, falando sobre o que acontece no cérebro de um psicopata, essa distinção entre o transtorno de personalidade antissocial e a psicopatia foi feita pelo pesquisador Robert Harry, que criou uma escala chamada escala de psicopatia de Harry. A sociopatia e a psicopatia são como dois perfis distintos dentro do transtorno de personalidade antissocial. Ambos compartilham características como manipulação, problemas com empatia, alterações de impulsividade e, às vezes, transgressões morais. Mas suas origens e neurobiologia parecem ser um pouco distintas. Uma diferença fundamental entre a psicopatia e a sociopatia reside no controle emocional. Psicopatas mantêm um comportamento frio e calculado, mesmo em situações de alto estresse. Essa calma extrema está relacionada à disfunção na amígdala e à menor conectividade entre ela e o córtex pré-frontal, o que reduz tanto a empatia quanto as respostas emocionais negativas. Em contrapartida, os sociopatas tendem a ser mais impulsivos e reativos às situações emocionais negativas. Essa impulsividade parece estar associada à hiperatividade do sistema límbico, que é o sistema de processamento emocional do nosso cérebro, que gera as respostas desreguladas em momentos de frustração ou ameaça em pessoas com sociopatia. Essas diferenças também parecem residir no possível comportamento criminal dessas pessoas. Os psicopatas tendem a cometer crimes mais planejados, premeditados e organizados, enquanto os sociopatas tendem a cometer crimes mais hediondos, agressivos e impulsivos, justamente por conta da diferença ali no controle emocional. Isso meio que torna os sociopatas mais propensos a serem pegos e condenados pela justiça, por conta da natureza do crime deles, enquanto o psicopata talvez tenha uma maior dificuldade em ser pego e talvez até mesmo consiga passar de forma ilesa. Além disso, a gente também tem algumas diferenças no que se refere ao manejo com relações sociais entre um psicopata e um sociopata. Os psicopatas têm maior capacidade de disfarçar suas intenções, utilizando relacionamentos como ferramentas para alcançar objetivos. Uma vez que essa relação deixa de ser útil, eles têm uma facilidade muito grande de cortar a relação e continuar a vida deles. Justamente por isso, é muito fácil que esse psicopata tenha grande sucesso na carreira profissional. Uma vez que a gente sabe, né, que na carreira profissional, se você não tem nenhum tipo de escrúpulo, você com certeza consegue ir muito longe. Sociopatas, por outro lado, podem formar vínculos emocionais mais fortes, com uma afetividade mais exagerada. E isso, por sua vez, difere eles dos psicopatas. Claro que, ainda assim, os sociopatas podem ter relações muito conflituosas e tumultuadas. Isso não significa que todas as relações deles vão ser normais, como seria de uma pessoa que não tem esse transtorno. Mas será que o cérebro de uma pessoa psicopata é muito diferente do cérebro de uma pessoa sociopata? Bem, aqui a resposta fica um pouco complexa. Os estudos de neuroimagem mostram que psicopatas apresentam conexões reduzidas em áreas como o córtex pré-frontal e a amígdala, regiões críticas para a regulação emocional e comportamento social. Áreas diferentes do córtex pré-frontal são responsáveis por sentimentos como empatia e culpa, enquanto a amígdala medeia respostas de medo e ansiedade. A redução da integridade das fibras de conectividade entre essas duas áreas no cérebro psicopata pode explicar a dificuldade no processamento de empatia e de literalmente se colocar no lugar do outro, o que por sua vez pode aumentar o risco de desenvolvimento de comportamentos agressivos ou eticamente e moralmente condenáveis. Além disso, como eu já falei no vídeo anterior sobre psicopatas, a gente também sabe que pode ocorrer uma alteração no sistema de recompensa no cérebro dessas pessoas, fazendo com que essa disfunção promova um aumento no comportamento de busca de risco, ou seja, a pessoa fica sempre querendo se arriscar, querendo apostar, querendo fazer coisas aventurescas. E os sociopatas? Bem, a coisa aqui fica um pouco complicada. As poucas pesquisas que tem tentando distinguir um psicopata de um sociopata mostram que, em sociopatas, parece que a atividade da amígdala e de outras áreas do sistema límbico de processamento emocional do cérebro estão mais hiperativadas e mais responsivas a situações de
medo ou frustração. A amígdala, como eu disse anteriormente, é essencial para o processamento de emoções como medo e raiva, e tende a ser excessivamente responsiva, o que explica a impulsividade e a reatividade emocional características dos sociopatas. Mas além disso, existem alguns estudos demonstrando uma diminuição na conectividade e no volume de áreas específicas do córtex pré-frontal que são muito fundamentais para o controle de impulsos e tomada de decisões em pessoas com sociopatia. Trocando em miúdos, essas alterações podem explicar a maior tendência de comportamento agressivo e impulsivo em pessoas que têm a sociopatia. Se você prestou atenção no vídeo até agora, eu tenho certeza que você já deve estar ficando um pouco confuso, porque parece que as alterações são muito ambíguas. Parece que acontece tanto na sociopatia quanto na psicopatia. Bem, isso acontece porque a distinção de grupos específicos de sociopatas e psicopatas é muito nebulosa, uma vez que a gente não tem um diagnóstico clínico formal de esse aqui é um psicopata, esse aqui é um sociopata e esse aqui só tem o transtorno de personalidade antissocial. Isso dificulta muito a gente entender quais são as reais diferenças neurobiológicas entre essas pessoas. Então essas descrições que eu estou falando aqui são descrições mais gerais, baseadas em estudos de comportamento, não necessariamente em estudos de neuroimagem. Isso dificulta a nossa vida, porque por mais que no comportamento, em tese, a gente consegue diferenciar um psicopata de um sociopata, na neurobiologia a gente não consegue fazer isso de forma adequada. Provavelmente existem alterações de sistema límbico, de córtex pré-frontal, controle de impulsos e processamento emocional nessas duas pessoas, esses dois grupos ali de comportamentos. Mas a gente não sabe qual é qual e a gente não sabe como a gente consegue diferenciar de forma neurobiológica um sociopata de um psicopata. Eu acredito que a gente ainda precisa de muito estudo para poder melhorar a definição do que é o diagnóstico de um psicopata, o que é o diagnóstico de um sociopata e o diagnóstico de uma pessoa que só tem o transtorno de personalidade antissocial. Isso poderia ajudar a gente a criar critérios objetivos para diagnosticar essas pessoas, o que por sua vez vai facilitar a gente entender quais que seriam as diferenças no cérebro dessas duas pessoas e talvez até mesmo propor novas terapias com base nessas alterações. Eu sei que parece chato, mas tudo que eu posso dizer é que, em teoria, existem diferenças entre o comportamento de um psicopata e um sociopata, mas que, na prática neurobiológica, a gente ainda não sabe se essa diferença é real ou é apenas um ruído. Ou seja, a gente não sabe se realmente vai existir diferença entre um psicopata e um sociopata, ou se, na verdade, a gente está olhando para o mesmo grupo de transtorno psiquiátrico, transtorno de personalidade, e apenas vendo perfis diferentes desse mesmo transtorno. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, deixa seu comentário aqui embaixo e não se esquece de se inscrever caso não seja inscrito. Muito obrigado pela atenção e até mais!